tenho outra lembrança dessa minha primeira infância. Aos 6 anos de idade eu sabia ler e escrever. Como, porém, à época dessa lembrança, eu não conseguia entender o que estava escrito no meu livro ilustrado. Ele há de ser de quando ainda tinha 5 anos. Nessa época, eu tinha muitos desses livros, mas minha atenção voltava-se exclusiva e insistentemente para um deles, ou melhor, para uma única ilustração, em cuja página eu sempre o abria. Conseguia passar longas tardes entediantes observando-a. Não sei bem porquê, mas quando alguém se aproximava, eu me sentia incomodado e virava a página depressa. O olhar protetor de uma enfermeira ou criada molestava-me profundamente. Desejava para mim uma vida em que pudesse ficar absorto naquela ilustração o dia inteiro. Meu coração batia forte quando abria aquela página, ao passo que outras não provocavam em mim nenhuma reação. Tratava-se de uma ilustração que mostrava Joana d'Arc montada num cavalo branco, erguendo uma espada. O cavalo bufava pelas narinas, levantando poeira com as vigorosas patas dianteiras. Havia uma bela insígnia na armadura prateada do cavaleiro. O visor permitia entrever seu rosto formoso. Ele brandia valentemente sua espada no céu azul, enfrentando talvez a morte, ou ao menos a força maligna de algum infortúnio. Eu acreditava que ele seria morto em seguida. Se virasse a página depressa, na certa seria seu assassinato. Deve haver algo nos livros ilustrados que faz com que os desenhos se transformem no instante seguinte, sem que ninguém perceba. Certo dia, porém, aconteceu da minha enfermeira abrir o livro na tal figura. Enquanto eu lançava olhares furtivos a seu lado, ela me perguntou: "O senhor conhece a história da pessoa aqui neste desenho?" "Não, não conheço." "Parece homem, não é?" "Pois é uma mulher." "É verdade. A história diz que ela se vestiu como homem e foi à guerra para servir seu país." "Uma mulher?" Sentia-me como se um golpe tivesse me jogado no chão. E eu que acreditava que fosse ele, mas era ela. Se aquele belo cavaleiro era uma mulher e não um homem, então o que restava? Ainda hoje sinto arraigada e inexplicável repugnância por mulheres em trajes masculinos. Pela primeira vez em minha vida, eu deparava com a vingança da realidade. Uma vingança cruel, sobretudo em relação a minhas doces fantasias com a morte dele. Anos mais tarde, encontraria num verso de Oscar Wilde a glorificação da morte do famoso cavaleiro. Fair is the knight who lieth slain, amid the rush and reed. A partir de então, nunca mais abri o livro, nem mesmo o pegava nas mãos. Em seu romance Là-bas, Cuymans fala da Gilles de Retz, guarda-costas de Joana d'Arc por ordem do rei Carlos VII. Embora logo devesse se transformar na mais sofisticada das crueldades e no mais sutil dos crimes, seu ímpeto místico nutriu-se de início dos vários feitos inacreditáveis de Joana d'Arc, que viu com os próprios olhos. Também no meu caso, a donzela de Orleans também desempenhou um papel importante, ainda que às avessas, ou seja, de uma maneira um tanto repulsiva. Mais uma lembrança. O cheiro de suor, um odor que me fazia galopar, despertava meus anseios, me dominava. Ao aguçar os ouvidos, percebo um som áspero, penoso, turvo, quase inaudível, que chega a amedrontar. Às vezes uma corneta se mistura a ele, e vozes que cantam, simples, misteriosamente melancólicas, se aproximam, puxam a mão da criada, vamos rápido, apressando-a. Envolto em seus braços, ansioso por chegar logo ao portão. Eram as tropas militares que passavam em frente de casa, retornando do treinamento. Soldados gostam de crianças e eu ficava sempre na expectativa de ganhar deles cartuchos vazios. Mas como minha avó me proibira de aceitá-los, dizendo que eram perigosos, a essa expectativa acrescia-se certa alegria furtiva. A marcha surda das botas pesadas, os uniformes sujos, as armas formando uma floresta sobre os ombros, eram suficientes para fascinar qualquer criança por completo. Porém, o que fazia com que me sentisse daquela maneira, motivando-me veladamente a querer ganhar os cartuchos, era apenas o cheiro do suor dos soldados. O suor dos soldados, um odor como a brisa do mar, como o ar da orla marítima, torrado da cor do ouro. Aquele cheiro copiou minhas narinas e me embriagou. Talvez essa tenha sido minha primeira lembrança de um odor. É lógico que não havia aí nenhuma relação direta com prazeres sexuais, mas o cheiro do suor foi aos poucos despertando em mim o anseio tenaz e sensual por coisas como o destino dos soldados, a natureza trágica de sua profissão, suas mortes, os países distantes que vêm. Tais imagens insólitas foram as primeiras coisas com que deparei em minha vida. Desde o início erguiam-se diante de mim com perfeição magistral, sem uma única falha. Anos depois, eu procuraria nelas a nascente dos meus atos e sentimentos e novamente não lhes faltava nada. Desde a infância, minha concepção de vida jamais divergiu da teoria agostiniana de predeterminação. Não foram poucas as vezes em que dúvidas fúteis me atormentaram e continuam me atormentando.
mas considero-as uma espécie de tentação ao pecado. Permaneci inabalável em minhas posições deterministas. Entregaram-me o que poderia chamar de cardápio completo das inquietudes da minha vida, antes ainda que eu pudesse lê-lo. Bastava-me pendurar o guardanapo e me sentar à mesa. Até mesmo o fato de que estaria hoje escrevendo um livro inusitado como este já se encontrava ali, devidamente registrado, diante dos meus olhos desde o início. A infância é um palco onde o tempo e o espaço se emaranham. Por exemplo, as notícias que eu via dos adultos falando-me do que acontecia em diversos países, erupção de vulcões, insurreição de tropas rebeladas, os fatos que aconteciam bem à minha frente, como as crises de minha avó, as pequenas brigas de família e também as fantasias do mundo dos contos de fada, no qual eu acabara de mergulhar. Para mim, essas três coisas tinham o mesmo valor e a mesma natureza. Não achava que esse mundo fosse algo muito mais complicado do que montar blocos de madeira, nem que a chamada sociedade, a qual teria de me integrar, fosse mais cintilante do que o mundo da carochinha. Antes ainda que me apercebesse disso, eu começava a me sentir restringido, e minhas variadas fantasias combatiam tal restrição, resistiam, tingidas desde o início do mais completo e estranho desespero, que mais parecia desejo ardente. Uma noite da minha cama, vi uma cidade iluminada flutuando do outro lado da escuridão que se estendia à minha volta. Dominava uma tranquilidade fora do comum, e no entanto ela transbordava de brilho e mistérios. Eu podia ver com clareza a marca secreta que era feita nos rostos das pessoas que a visitavam. Eram adultos que voltavam para casa tarde da noite, retendo de algum modo nas palavras e nos gestos vestígios de uma espécie de código. Algo que lembrava a franco-maçonaria. Estampada no rosto exibiam ainda certa fadiga cintilante, que lhes causava embaraço quando encarados de frente. Como ocorria com aquelas máscaras de Natal que deixavam nas pontas dos dedos cheias de pó prateado. Se eu tocasse seus rostos, achava que descobriria a cor do pigmento com o qual a cidade noturna os havia tingido. A noite ergueu sua cortina bem diante dos meus olhos. No palco, Shukyoko Sai Tenkatsu. Ela fazia uma de suas raras apresentações num teatro de Shinjuku. Alguns anos mais tarde, naquele mesmo palco, eu assistiria à apresentação do ilusionista Dante. Embora valendo-se de cenário bem mais grandioso, nem ele nem o circo Hangenbeck, no espetáculo da Exposição das Nações, me surpreenderam tanto quanto meu primeiro encontro com Tenkatsu. Ela passeava pelo palco com indolência. Sua figura opulenta, envolta em trajes semelhantes aos da grande meretriz do livro do Apocalipse, entregava seu corpo àquelas vestes forjadas, que brilhavam sem descrição, como brilham apenas as coisas baratas. Sua maquiagem era tão pesada quanto a de cantora de baladas, com pó de arroz até a ponta da unha do pé. E ela usava braceletes ostentosos, cobertos de pedras falsas. Curiosamente, tudo isso criava uma harmonia melancólica com sua altivez. Seu ar de importância tão característico de ilusionistas quanto de nobres exilados. Sua simpatia sombria, seu jeito de heroína, ou melhor, a fina textura da sombra que a desarmonia projetava é que provocava a sensação única de harmonia. Compreendi, embora vagamente, que a vontade de tornar-se Tenkatsu e a de tornar-se condutor de Hanadensha diferiam em essência. A diferença mais notável era a sede pelo trágico que faltava à primeira quase por completo. Ao querer tornar-se Tenkatsu, não precisaria degustar a enervante mistura de desejo e culpa. Mesmo assim, lutando por conter as batidas do meu coração, certo dia entrei às escondidas no quarto de minha mãe e abri a cômoda que guardava suas roupas. Tirei da gaveta o kimono mais vistoso, de estampa e cores chamativas. Peguei um obi com rosas escarlates pintadas a óleo e, com um pachá turco, enrolei-o várias vezes em torno da cintura. Envolvi a cabeça com um furoshiki de crepe. Postado diante do espelho, corei de alegria, uma alegria desvairada, por julgar a faixa que improvisara parecida com as dos piratas de A Ilha do Tesouro. Mas ainda havia muito o que fazer. Cada gesto, cada movimento, até a ponta dos dedos e das unhas, deveria estar à altura de dar à luz o mistério. Enfiei um espelho de mão no obi e passei uma fina camada de pó no rosto. Em seguida, peguei uma lanterna portátil prateada, uma caneta tinteiro antiga com gravações em dourado. Tudo, enfim, que fosse diferente e me ofuscasse a vista com seu brilho. Vestido dessa maneira, saí em direção à sala de estar de minha avó, assumindo um ar solene. Incapaz de conter riso e alegria frenéticos, corri pelo recinto dizendo: "Sou Tenkatsu. Eu sou Tenkatsu." Ali se encontraram minha avó, acamada, minha mãe, uma certa visita e uma criada designada para cuidar da enferma. Eu não enxergava ninguém à minha frente. Todo o meu frenesi se concentrava no fato de estar apresentando a muitas pessoas minha versão de Tenkatsu,
Ou seja, só conseguia enxergar a mim mesmo. Mas, sem querer, meus olhos focalizaram o rosto de minha mãe. Estava um pouco pálida, sentada distraidamente com o pensamento longe. Quando nossos olhares se cruzaram, ela baixou os olhos. Compreendi. Lágrimas turvaram minha vista. O que eu havia entendido naquele momento, ou fora obrigado a entender, será que o remorso como prelúdio ao pecado, o leitmotiv dos anos posteriores começava a despontar? Ou será que compreendi como o isolamento parece grotesco aos olhos do amor? Ao mesmo tempo que aprendia o avesso da lição, minha própria incapacidade de aceitar o amor, a criada me agarrou, levou-me para outra sala e, como se eu fosse uma galinha pronta para ser depenada, despiu-me da fantasia ultrajante num piscar de olhos. Essa paixão por fantasiar-me ficou ainda mais forte quando comecei a ir ao cinema, e persistiu de forma marcante até os meus 10 anos de idade. Certa vez, na companhia do estudante que morava em casa, fui ver a versão em filme da opereta Fra Diavolo. Não conseguia me esquecer do traje da personagem principal. Era uma roupa usada nos palácios, de cujos punhos saíam longas rendas esvoaçantes. Quero me vestir daquele jeito, quero uma peruca igual àquela. Ao ouvir-me, o estudante soltou uma risada de escárnio. Bem sabia eu que, no quarto das criadas, ele as divertia com imitações da princesa Yaegaki. Cleópatra foi quem me fascinou depois de Tenkatsa. Num dia de neve, no final do ano, meu médico mais camarada cedeu às minhas súplicas e me levou para ver um filme sobre ela. Nessa época do ano, havia poucas pessoas no cinema. O doutor pôs os pés sobre a balaustrada e acabou dormindo. Sem companhia, eu assistia a tudo com olhos ávidos, encantados. A rainha do Egito entrando em Roma, carregada por uma multidão de escravos numa liteira antiga. Seu olhar era melancólico, com as pálpebras inteiramente pintadas. Os trajes sublimes que usava, e depois seu corpo seminu, cor de âmbar, surgindo dentro de um tapete persa. Então, longe dos olhos de avós e pais, eu já tinha provado o prazer do pecado, mas tendo minha irmã e meu irmão mais novos como plateia, dediquei-me por completo à caracterização de minha Cleópatra. O que esperava vestindo-me de mulher? Mais tarde, descobriria em Heliogábalo, imperador da Roma, já em declínio, destruidor de deuses antigos, monarca bestial e decadente, as mesmas expectativas que eu acalentava.